Boa noite, professoras. A gente vai falar sobre sistema locomotor. O nosso grupo é composto pela Amanda, Kailane, Maria Eduarda, Milena Cristina e a Viviane. Eu vou falar o que é o sistema locomotor. O sistema locomotor ele é responsável pela movimentação do nosso corpo e é formado por dois sistemas, que é o sistema muscular e o sistema estriado esquelético. E eles juntos atuam para a nossa grande quantidade de movimentos. Olá, meu nome é Milena e eu vou estar falando um pouquinho sobre as funções. Ele é responsável pela movimentação e deslocamento do nosso corpo. Esse sistema tem como função sustentar o nosso corpo, proteger os órgãos internos, armazenar íons, sais minerais e a produção de células sanguíneas. Olá, eu sou a Viviane e eu vou falar um pouco da contração muscular. Essa contração ela ocorre através de uma ordem, de uma comunicação da fibra nervosa para a fibra muscular. E essa comunicação ela ocorre através da alteração da milivoltagem, que é o nosso potencial de ação. O potencial de ação ele vai passando pela nossa fibra, onde vai ocorrendo a despolarização e a repolarização da nossa célula. Onde a nossa célula vai deixar a sua milivoltagem negativa, fique positiva, e com isso ela vai alterar o metabolismo. E é esse potencial de ação que vai desencadear a contração. A contração ela ocorre por meio de várias etapas. Essa estrutura transversal que nós estamos vendo, nós chamamos ela de túbulo T, que está mais na parte íntima da nossa célula, da nossa fibra muscular. E ela é bem importante porque ela tem comunicação com o meio externo. Quando o potencial de ação ele vai passando na nossa fibra, ele entra pelo túbulo T, que chega mais na parte interna da nossa fibra, e isso acontece para o processo ser um pouquinho mais rápido também. Essas estruturas em amarelo, nós chamamos de retículo sarcoplasmático, e ela tem uma característica bem importante, porque ela é muito rica em eocálcio. No LIC, nós temos uma menor quantidade de cálcio e mais quantidade de cálcio no nosso leque. E é no cálcio que o cálcio ele vai sair do retículo sarcoplasmático na hora da contração, vai passar para o LIC, e durante o processo de contração. Quando o processo de contração acaba, o cálcio ele volta para o seu local de origem, que é para o retículo sarcoplasmático, ou para o LIC, que ele vai sair pelos túbulos T. Nessa parte inferior, mais rosadinha, nós temos as miofibrilas, que é realmente onde vai acontecer a contração muscular, e vai acontecer o encurtamento da nossa fibra. Aqui nós temos também os filamentos de actina e os filamentos de miosina. E a cabeça da miosina que vai empurrar os filamentos de actina, que é onde vai ocorrer a contração muscular. Antes de todo esse processo que a Viviane falou, eu vou falar o que acontece para que ocorra tudo isso que ela falou. Nós temos um neurônio motor, ou axônio, que vai se invaginar com uma fibra muscular. Essa invaginação não ocorre de contato total. Essa divisória que tem entre a goteira sináptica, né, o terminal axonal, e a fibra muscular se chama fenda sináptica. A fibra muscular ela tem pequenas depressões que atuam como uma forma de que os neurotransmissores que a contração muscular atue de maneira muito mais potente. Se chama fendas subneurais. Dentro dessa goteira sináptica, terminal axonal, temos as vesículas sinápticas, que contêm os neurotransmissores. Além de tudo isso, nós temos as mitocôndrias, porque um processo, né, de potencial de ação, de contração, energia, que requer muito ATP, e quem produz ATP são as mitocôndrias. Quando está para acontecer uma contração muscular, o axônio vai avisar que é hora de liberar esses neurotransmissores.
O neurotransmissor que, em particular, que vamos falar, é a acetilcolina. Quando é para ocorrer essa contração muscular, as vesículas sinápticas vão se fundir com a membrana nervosa por exocitose e ficar no meio extracelular. Exocitose é a liberação de substâncias para o meio extracelular. Quando isso ocorre, esses neurotransmissores, que é a acetilcolina, vão se ligar aos receptores de acetilcolinas que vão estar na membrana, no sarcolena, que é a membrana da fibra muscular, e nós podemos chamar de canal colinérgico, porque quando a acetilcolina se liga nesses canais, ocorre a entrada de sódio, que faz com que aconteça a despolarização da célula, que ocorre o potencial de ação. Para que não ocorra, quando isso acontece, algumas neurotransmissores voltam para o meio extracelular. O que acontece é que tem uma enzima chamada acetilcolinesterase, que vai degradar esse neurotransmissor para que não ocorra contrações desnecessárias. Eu trouxe duas imagens aqui. Uma que está no meio de uma bonequinha com uma chave, a gente pode falar da síndrome de Pompe, que é uma síndrome que faz com que a gente não tenha uma contração de forma, uma liberação de neurotransmissor correta. O que acontece é que a pessoa sente muita fraqueza no dia a dia, muito mais que uma pessoa comum, ela sente uma fraqueza muito forte. Na imagem do lado, roxinha, a gente tem a atuação da cocaína nos canais de acetilcolina. O que acontece é que quando uma pessoa usa a cocaína ela vai se prender, fazendo com que tenha potencial de ação, mas não consiga degradar esses neurotransmissores e vai com que faça muitos espasmos, contrações desnecessárias. É assim que a cocaína funciona no nosso organismo. Essa imagem dá para a gente falar sobre a doença de miasthenia gravis, que é uma doença com que atinge alguns músculos específicos, como você pode ver no olho, com que faz com que tenha uma contração muito forte e acabe atrofiando esse músculo, que é o caso que dá para ver nessa imagem do olho da moça. Bom, eu sou a Amanda e vou falar sobre os tendões. O tendão é uma estrutura fibrosa, grossa e flexível. Ele tem uma cor meio esbranquiçada e estão presentes em várias partes do nosso corpo. Ele faz parte do músculo estriado, sendo constituído de tecido conjuntivo composto de colágeno. A função dos tendões é de conectar os músculos aos ossos, auxiliando no equilíbrio do corpo e no desenvolvimento dos movimentos para distribuir as forças em cada músculo. Na medida em que puxa o osso de ligação com o músculo, o tendão cria um movimento para transmitir a força de contração para o osso. Existem tendões em quase todas as articulações humanas, como pescoço, braços, mãos, pés, tornozelos, da mão e do joelho, como tem um exemplo aí da foto. Existem dois tipos de tendão, o tendão flexor e o extensor. O flexor ele envolve a flexão de alguma parte do corpo, como enrolar ou fechar os dedos das mãos ou dos pés. E o extensor ele envolve na extensão através de ação do desapertar do punho ou estender os dedos. Um exemplo que eu vou falar é o tendão presente no joelho, que é o tendão patelar. Ele é a continuação do tendão do quadríceps e situa-se na frente do joelho. A função dele é oferecer o equilíbrio e estabilidade para as articulações do joelho, como a gente pode ver nessa primeira foto. Olá, eu sou a Kailane e vou falar sobre a cartilagem articular. E como o próprio nome já diz, a cartilagem vai revestir as articulações. E a sua função básica é amortecer o atrito entre os ossos e também é responsável pelo crescimento do osso em extensão. E está bem visível na primeira imagem. Porém, traumas, doenças ou condições anormais de carga podem danificar sua estrutura. Por exemplo, a osteoartrite, que está na segunda imagem, que nada mais é a doença causada pelo desgaste dessa cartilagem, o que provoca aumento do atrito entre os ossos e leva à inflamação local, dor e incapacidade funcional.
Na segunda imagem, é possível ver uma cartilagem saudável, que está sendo revestida pelo líquido sinovial. E na segunda imagem, é possível se ver uma cartilagem mais desgastada. E por ser um tecido pouco vascularizado, a sua capacidade de reparo diante de lesões é bastante lenta. A capacidade dos condrócitos maduros de migrar, proliferar e produzir uma nova matriz cartilaginosa é limitada. A cartilagem articular, ela reveste os ossos que possuem grande amplitude de movimentos. Por exemplo, o joelho, que está na terceira imagem, e ela também é nutrida pelo líquido sinovial, que age como um lubrificante, que a gente pode ver também na segunda imagem. Na terceira imagem, eu achei bem importante ela, porque nós conseguimos ver o quanto a cartilagem é importante no nosso corpo, porque ela não deixa um osso se esbarrar com o outro. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os ligamentos. Os ligamentos são cordões fibrosos resistentes e pouco elásticos, formados por tecido conjuntivo fibroso. Bom, vou falar um pouco agora sobre os ligamentos. Os ligamentos são cordões fibrosos resistentes e pouco elásticos, formados por tecido conjuntivo fibroso esbranquiçado, que possuem a função de união de duas ou mais estruturas ósseas, proteção e estabilização das articulações do organismo, de modo a evitar o deslocamento dos ossos, atuando assim como amortecedores. Tipos de ligamentos. Nós temos os ligamentos articulares. Esse tipo de ligamento une entre si duas cabeças ósseas de uma articulação. Por exemplo, o ligamento do ombro, como mostra a primeira imagem. E os ligamentos suspensores. Neste caso, os ligamentos possuem no seu local fisiológico de origem determinados órgãos internos, por exemplo, o útero, como a segunda imagem mostra. Eu vou falar agora um pouquinho sobre alguns ligamentos presentes no nosso corpo. Como mostra a figura, vou falar sobre o ligamento do joelho. O ligamento do joelho ele é composto pela articulação dobradiça, uma vez que está localizada entre o fêmur e a tíbia. Os ligamentos do joelho possuem a função principal de proporcionar estabilidade a esta articulação e manter os ossos alinhados, sendo muito comum as lesões neste local. Ligamento do tornozelo. O ligamento do tornozelo corresponde a uma das partes mais importantes do corpo, uma vez que sustenta todo o peso, a articulação dobradiça entre a perna e o pé. Ligamento do quadril. A sua principal função é auxiliar o equilíbrio do corpo, a sustentação do peso e ainda a proteção do sistema reprodutor e a parte inferior do sistema digestivo. As lesões nos ligamentos. Os ligamentos possuem feixes fibrosos resistentes, porém pouco elásticos, como a gente viu lá nas funções, que ocasiona muitas lesões, né? As consequências dessas lesões. Extensões excessivas, rupturas totais ou rupturas parciais, sendo comum nos esportistas as lesões nos ligamentos do joelho e nos ligamentos do pé, decorrente de torções. Como mostra a primeira imagem, né? A ruptura do ligamento do joelho, que mostra exatamente a ruptura do ligamento cruzado do nosso joelho. E a segunda imagem, a ruptura do ligamento do tornozelo, que também mostra, né, certinho, o ligamento do tornozelo. E quando ocorre esse tipo de lesão, a recomendação é imobilizar o local, para que a lesão não se agrave. E os principais e os mais diversos sintomas estão associados à lesão dos ligamentos, que é vermelhidão, hematomas, inchaço, limitação dos movimentos, dentre outros. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre o sistema locomotor. Agradeço a todos pela atenção.